Olá, eu sou o Carlos e este é um tutorial de como criar repositório Maven utilizando o Nexus. Beleza, antes de mais nada, para começar, a gente precisa criar um projeto default, né? Então, eu vou usar esse comando aqui, que vai criar o projeto chamado Your App. Beleza. E aí, tem seu DLS-LH, a gente vai ver que está aqui, foi criado na pasta aqui um projeto Your App. Enfim, eu vou apagar, para vocês verem que o comando cria mesmo, tá? Não tem nada aqui agora. Eu vou rodar de novo e vai criar um projeto. CD agora já vai estar aqui. CD e OREP. Então, basicamente aqui, a gente vai encontrar uma estrutura de projeto básica do Maven, com esse POM aqui dentro. Okay? E aí, para poder funcionar, a gente precisa criar os repositórios, né, no Nexus. Então, eu levantei um Nexus local aqui, e, enfim, basicamente isso aqui é ele, e vou clicar aqui na roda dentada e vou criar os nossos repositórios. Então, para a gente poder trabalhar com Maven no Nexus, basicamente a gente tem que criar um repositório onde vai ficar nossos snapshots, um repositório onde vai ficar as releases. A gente pode criar, é opcional, um repositório que vai servir como mirror, né, de um repositório público, que é bom, é uma boa prática a gente criar esse tipo de repositório, e vou criar ele hoje aqui também, que ele serve para a gente trabalhar com cache. A gente fazer cache de um mirror público no nosso self-hosted aqui. E aí também a gente cria um repositório que a gente chama, que agrupa todos esses outros aí. Basicamente a gente precisa desses 4 repositórios. Então, é isso que eu vou criar aqui agora, manualmente. Então, basicamente, a gente tem que clicar aqui em repositórios, criar repositório. Então, a gente procura aqui, o Nexus, ele dá suporte a vários serviços, não só a repositório Maven, Docker, Helm, etc. Só que nesse caso aqui que a gente vai criar são de Maven. Né? Então, basicamente, eu chego aqui, vou escolher a opção de hospedada, né? E vou criar aqui um repo de snapshot. E aqui no snapshot a gente tem que escolher a versão de política de snapshot, e aqui a gente escolhe o blob story. Né? Então, basicamente, tem uma boa prática que a gente criar nossos próprios um blob story para cada repositório que a gente for criar. Só que nesse caso eu vou usar aqui o padrão mesmo, que é o default. Tá? E é isso. E aqui, no caso de snapshot, a gente tem que mudar essa política de deploy para permitir redeploy. E é isso nesse caso. E aí a gente faz a mesma coisa para criar aqui o de releases, né? Apple releases. Aqui isso aqui muda ficar release, mesmo coisa igual. E é isso. E daí a gente cria também aqui o repositório do proxy, né? Que eu expliquei para vocês, né? Apple central. Vai ser um proxy do repositório central. Mesma coisa, escolha aqui de qual repositório a gente vai fazer mirror. Ele dá uma dica aqui, deixa aqui o link para um repositório central do Maven. A gente só cola aqui, aí muda isso daqui para esse valor aqui para 1440. Todos esses dados que eu estou colocando de acordo com a documentação, vai ter link aqui embaixo referenciando. E é isso. Tá, e finalmente eu vou criar o que vai agrupar, né, o repositório de group, que é criar repositórios, que é Maven Group, e Repo Group. A mesma coisa, release, posso falar aqui no default, e aqui a gente escolhe os repositórios que eu acabei de criar, né?
Beleza, criei os repositórios e agora tem que configurar o cliente. Assim, já tinha instalado aqui, como vocês perceberam, o Maven, o Java, e as versões vão estar aqui embaixo nas referências do vídeo. Basicamente, a gente tem que editar um arquivo que fica no home do 2, aí a gente tem que criar aqui settings XML. Então, a gente tem que editar esse arquivo e usar de acordo com a documentação, né? E basicamente aqui eu vou acrescentar as credenciais do servidor. Eu posso criar só uma credencial, mas aqui no caso eu separei. Eu estou usando a mesma credencial de admin, mas eu separei como se fossem dois servidores separados. Uma credencial que eu vou usar para snapshot, outra credencial que eu vou usar para autenticar no repositório de releases. E aqui eu vou colocar, no caso, o endpoint para o proxy, né? Para o mirror. Só que, e por que eu não coloco, eu não estou colocando aqui o endpoint do repositório de proxy? Porque aqui eu agrupei todos no endpoint do grupo, né? Então, eu peço para ele, quando for atrás de mirror global, do mirror público, ele ir através do endpoint do grupo que está agrupando. Tá? E aí, como eu estou aqui dentro do WhatsApp, eu tenho que editar aqui com. E basicamente o que a gente tem que fazer é aqui no final acrescentar os endpoints dos nossos repositórios que a gente acabou de criar. Basicamente, esse daqui é a sintaxe que a gente acrescenta. Por exemplo, a primeira sintaxe que a gente tem que acrescentar é do grupo, né, do que vai agrupar, que isso aí serve para a gente fazer o download dos artefatos que estão lá. Só que aí aqui eu tenho que colocar o endpoint que a gente acabou de criar. Se eu for aqui no grupo, eu copio esse endpoint aqui. Aí, além desses, eu vou ter que acrescentar os endpoints dos releases e dos snapshots, para a gente poder fazer o upload. Né? Basicamente, para a gente fazer o upload, a gente vai precisar dessas tags aqui. E aqui eu tenho que acrescentar os endpoints do snapshot. Que eu só ir aqui nos repositórios. Eu vou aqui no snapshot. Aqui no snapshot. E aí eu vou lá também no do Gilith. Pego o endpoint do Gilith. Tá. Beleza, aí agora que já configurei os repositórios com as credenciais, assim, só esqueci de falar. Aqui no final, vocês percebem que eu estou colocando esse ID. Esse ID aqui tem referência direta com aquelas credenciais que eu coloquei aqui no M2 Settings, né? Então, por exemplo, lá eu coloquei ID Next Snapshot. Aí, na verdade, ele vai estar dizendo que ele vai usar essas credenciais aqui para autenticar no repo de Snapshot. É a mesma coisa, o ID lá de Next Release é para autenticar com essas credenciais. Eu estou usando as mesmas credenciais, mas a boa prática diz que você tem que usar credenciais diferentes, né? E não usem admin, só porque eu estou fazendo aqui estou utilizando isso no tutorial, usando a instalação padrão de um Docker. E é isso, então, basicamente, a gente só precisa dar aqui o mvn clean deploy, ou então só o deploy, e ele já... desculpa, eu tenho que mostrar aqui para vocês que o repositório que eu criei agora não tem nada, né? Vou dar um browse aqui, o repo de snapshot, não tem nada aqui.
Então eu vou aproveitar e vou rodar, fazer deploy, e ele vai enviar para lá os dados desse projeto tá, de snapshot. Beleza, fez o build bacana. E aí, se eu atualizar aqui... Ó, ele mostrou aqui os dados do deploy que eu acabei de fazer. E aí, se eu atualizo a página, eu consigo enxergar os artefatos que foram enviados pelo deploy que eu acabei de fazer. E é isso. Muito obrigado.